Irmão, vamos dar nosso apoio, vamos Senhor, vamos pegar desde já a culpa, a direção do Senhor, não a direção do homem. Senhor Deus Pai, desde já entregamos em tuas mãos este culto, Pai. Conduza, Senhor Deus Todo-Poderoso, o teu Santo Espírito, fale através da vida de todos, Pai, que aqui se encontram. Para a tua honra, para a tua glória, o teu louvor, Deus Altíssimo, que tu, Senhor Deus Altíssimo, venha a ser exaltado, cada vez mais e mais, Senhor, em meio aos homens. Muitíssimo obrigado por tudo, Deus. Amém e amém. Você daqui, um momento nós agradecemos. Oh,
meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me encontraste, guia os nossos passos, Senhor Pai, pela vereda da Tua justiça, Senhor Pai, por amor do Teu santo nome, Senhor Jesus. Nós Te louvamos, Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, e entregamos a Ti, ó Pai, o nosso louvor, a nossa oração, em nome de Jesus, Pai. Bem amados, louvado seja o nome de Jesus Cristo para todos sempre. Os irmãos têm notado que já estamos tomando uma forma diferente na direção, na liturgia do culto, mas na realidade porque nós realmente desejamos em nosso coração, acima de todas as coisas, estar com a nossa mãe, a sede que está lá no Brasil, e verdadeiramente queremos que a primícia, o essencial de Deus esteja fundamentado na palavra do Senhor. Então que verdadeiramente nós possamos buscar o Senhor através da sua palavra, possamos verdadeiramente entrar na presença do Senhor através da palavra do Senhor, e verdadeiramente assim então, com a compreensão, com o culto racional, com o entendimento, louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, no dia de hoje, o Espírito Santo já havia me falado, já há alguns dias atrás, o Senhor tem me falado muito durante esses dias, e tenho percebido que todos nós como cristãos, que escolhemos andar na presença do Senhor, então recebemos a virtude do Espírito Santo, então Deus permite em nossas vidas, para que nós venhamos o quê? A crescer, a alcançar a perfeição de Deus. Então, como nós alcançaremos, como nós alcançamos a perfeição de Deus? Então, na realidade, eu colocaria da seguinte maneira: vamos supor, se fosse para nós intitularmos esta ministração no dia de hoje, eu poderia intitular dos 3 estágios para a aprovação. Os 3 estágios para a aprovação. De que maneira Deus nos chama? Deus não nos chama para ser reprovados, mas sim aprovados. Mas para que cada um de nós venhamos ser aprovados, é necessário que nós venhamos passar por provas. É necessário que nós venhamos a verdadeiramente o quê? A passar por situações que verdadeiramente façam com que nós, eu, você, nós como igreja, venhamos ser aprovados. Não somente nós como cristãos, mas a igreja também, ela é provada diante de Deus. Para quê? Para que realmente nós venhamos o quê? Crescer diante de Deus. A vontade do Pai, assim como nós também que somos pais, nosso desejo é que nosso filho cresça dia após dia, com saúde, alegria, em desenvolvimento, em sabedoria. A vontade do nosso papai lá do céu é a mesma coisa. Ele quer que nós venhamos crescer, que nós venhamos a desenvolver dia após dia. Então, o que Deus permite em nossa vida? Então, eu quero começar abrindo a palavra dos irmãos. Então, eu quero falar a respeito desses 3 estágios, simbologicamente, e nós vamos meditar, nós vamos mergulhar, vamos dizer assim, na palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 13, todos já conhecem, versículo de número 13. Eu vou colocar 3 versículos, 3 palavras hoje,
diante dos irmãos, e nós vamos meditar nessas palavras de um modo geral. Então eu não vou ler somente essa palavra, só quero colocar em uma sequência para que nós venhamos então compreender a palavra do Senhor. 1 Coríntios 13, versículo número 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estas três, mas a maior destas é o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas a maior destas três, é o amor. Agora vamos ali meditar agora na palavra do Senhor. Vamos continuar. Eu quero que você reporte comigo. Vamos correr um pouquinho aqui. A palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo de número 4, e nós vamos ver aqui então o Senhor Jesus Cristo, após o batismo, ele ser então provado, Então eu quero que nós venhamos ver a provação do Senhor Jesus Cristo. Amém? Lucas 4, eu vou ler rapidamente, então eu quero que os irmãos possam me acompanhar. Amém? Em nome do Senhor, estou prestando muita atenção. Lucas, capítulo número 4, do versículo 1 em diante. Ele diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse-lhe: vai, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor o teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Ok? Então nós vemos aqui agora então 3 momentos da aprovação do próprio Senhor Jesus Cristo. 3 momentos então que foi permitido bem claramente. E agora eu quero reportar mais uma vez e correr mais uma vez a palavra dos irmãos com os irmãos no livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 14. Estamos correndo um pouco aqui só para que a gente possa ter tranquilidade de ministrar a palavra, para os irmãos e meditar uma após uma. Amém? Tiago 1, versículo de número 14, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Versículo número 15: depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Amém? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Amém? Curva a tua cabeça comigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, diante de ti, eis-me aqui, Pai, segundo, Pai, a graça, Pai, e verdadeiramente, Pai, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. Pai, aqui anunciamos, Pai, a Tua palavra, Deus Pai, fazendo-se valer, Pai, o Seu sacrifício na cruz, Pai. Declaro diante de Ti, Senhor, Pai, que não há em vão o Seu sacrifício, porque estamos aqui nesta noite, reunidos, Senhor Jesus, para verdadeiramente cultuar a Ti, Pai, para prestar a Ti, Pai, um culto de louvor, Pai, de adoração, um culto, Pai, verdadeiramente racional, com entendimento, Pai, na Tua graça, no Teu amor e na Tua misericórdia. Pai Santo, diante de Ti, Pai, declaro que como homem, Pai, nunca fui, não sou e jamais serei, Pai, mas verdadeiramente declaro diante do teu povo, Pai, e diante da igreja, segundo a virtude, Pai, do Espírito Santo que me é concebida, Senhor Deus e Pai, do Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que sempre serás, Pai, cumprir o meu voto para contigo, Pai Santo. Neste momento, Pai, que diminua o homem, que Tu cresças, Pai, e fale
a tua igreja na ousadia do Espírito Santo, ó Pai, e que a tua igreja venha a ser edificada, Pai, conhecendo verdadeiramente a Ti, Pai, dia após dia. Espírito Santo, agora está em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Deus e Pai, amém e amém. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. E agora nós vamos começar então a penetrar na palavra do Senhor de uma forma profunda, de uma forma que verdadeiramente nós vamos compreender a ação permissiva de Deus, o porquê Deus permite então, que nós venhamos ser o quê? Provados. Para quê? Para ser aprovados. Existe um propósito em todas as coisas debaixo dos céus da palavra do Senhor. Então olha só, a palavra do Senhor fala, todos já sabem e conhecem, Romanos 3:23, ele encerra tudo debaixo do pecado. Então ele começa falando em Romanos 3:23 assim: porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Amém? Se os irmãos quiserem abrir Romanos 3:23, deixa bem claro, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí um pouquinho mais à frente, no livro de Romanos 6, versículo de número 23, são versículos muito bons para que verdadeiramente nós possamos memorizar. Para quê? Para que verdadeiramente nós venhamos conhecer que a lei encerrou tudo debaixo do pecado, e diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Olha só, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. Ou seja, a lei, para mim e para você, e todos já sabem disso, a lei ela trouxe o quê? Trouxe o pecado. Nós conhecemos. Então vamos colocar diante de vocês, nós temos duas maneiras para que nós venhamos a viver. Como assim, pastor? Ou eu vivo debaixo da lei, ou eu vivo debaixo da graça. Existe uma diferença muito grande quando nós falamos o que? Estar debaixo da lei e debaixo da graça. Por que nós estamos falando isso? Numa comparação desses três estágios que nós passamos. Eu vou chegar lá. Porque, amados, todos nós necessitávamos de algo. Por quê? Porque nós estávamos encerrados debaixo de uma lei. E qual lei que era essa? Ela era a lei que nos conduzia à morte. Então abre comigo agora, eu vou pedir para vocês abram, livro de 1 Coríntios, capítulo número 15, versículo número 56. Olha só, a palavra diz assim: ora, o aguilhão da morte, olha só, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é o que? É a lei. O aguilhão da morte, ou seja, o que significa aguilhão? Nós sabemos, é como se fosse uma grande lança, um aguilhão que vem ferir e nos matar. Ele é o que? O aguilhão, deixa bem claro, da morte é o pecado. Ou seja, pelo pecado foi encerrado debaixo do que? Da lei. O que faz de mim e de vocês pecadores é porque existe uma lei. Aonde está relatada esta lei? Livro de Êxodo 20, Antigo Testamento. Mas espera aí, Antigo Testamento não é mais para mim, eu sou igreja cristã, é verdade. Hoje nós temos essa consciência e compreendemos muito bem claramente que isso é uma verdade. Nós, eu e você, nós não estamos mais encerrados debaixo da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque nós temos uma outra lei que vive em nós. Uma lei o quê? De espírito e vida, que nós falamos o quê? Ministramos esses dias passados a respeito do quê? De buscar, buscar a verdade, buscar o verdadeiro, buscar o verdadeiro dom de Deus, buscar a Deus, a verdade absoluta. Então o que nós entendemos aqui? Nós não estamos mais encerrados debaixo do pecado. Por quê? Existe uma lei agora que impera sobre nós, que é a lei de vida.
do Espírito e vida que vem através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor, Ele coloca assim para nós: qual o motivo então que nós recebemos? É porque eu sou bom? Amados, muitas e muitas pessoas, elas dizem assim: olha, eu não faço mal, eu não pego, eu não mato, então, eu acho que eu sou salvo, eu tenho a salvação, eu sou uma pessoa boa. E nesta palavra, eu faria o quê? Eu encerraria a ação de Cristo. Como assim encerraria a ação de Cristo? Se as minhas atitudes me fazem ser digno da salvação, logo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele se torna em vão, não é isso? Né? Então a palavra do Senhor fala no livro de Efésios 2, Efésios capítulo 2, versículo número 8 e 9, diz o quê? Diz a palavra do Senhor, abre comigo lá, que pela graça, eu e você, são versículos que todos nós já conhecemos, né? Mas por quê? Na realidade, o Espírito Santo, eu estava meditando na palavra do Senhor, e o Espírito Santo me fez lembrar de todos esses versículos no dia de hoje, e daí eu fui anotando, um atrás do outro, senão o Senhor está me lembrando de tudo. Por quê? Isso foi a base e o fundamento é a base e o fundamento do quê? Da fé, não é isso? É a base e o fundamento da fé. Então olha só, Efésios capítulo 2, versículo número 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Efésios 2, versículo número 8 e versículo número 9. Ou seja, então, pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E fé é o que agora vai começar a entrar nos parâmetros da aprovação de Deus, para que eu venha a ser aprovado diante de Deus. O que eu vou precisar? O que eu preciso para ser aprovado diante de Deus? Após o quê? Após conhecer a Cristo. Todos os dias nós aceitamos, levantamos a mão: Senhor, eu te aceito como meu Senhor Salvador, nos descemos as águas, nos batizamos, nos tornamos membros de Cristo. Ok, acaba por aí? Não, agora é o começo das coisas. Por quê? Você recebeu o Espírito Santo da verdade. Então, o Espírito Santo da verdade vai conduzir a ti para onde? Para o deserto. O quê? Então eu aceitei agora então a Cristo, me batizei, e agora eu vou ser conduzido para o deserto? Meu Deus! Não, eu quero que você entenda. Isso é uma alegoria. Para quê? Para que eu e você nós venhamos crescer diante da presença de Deus. O desejo que Deus quer de mim e de ti é que nós venhamos crescer no entendimento, crescer diante da presença do Senhor, no conhecimento, na graça, no amor, na plenitude de Deus. Então o que Deus permite para nós? Deus permite que eu e você, nós venhamos ser provados para que nós venhamos ser reprovados? Não. Permite que nós venhamos ser provados para que nós venhamos ser aprovados. A prova que Deus traz para nós é para quê? Para que nós venhamos ser aprovados. Deus, ele diz assim, a palavra do Senhor fala assim: Deus não tenta ninguém, mas quando o homem é tentado, Deus ele traz o escape. Deus ele já traz a solução para ti. É assim que a palavra do Senhor fala. Então, de que maneira? E agora permanecem três coisas. O que eram as três coisas? Fé, esperança e amor. Quem eram os discípulos que andavam com Jesus Cristo constantemente? Pedro, Tiago e João. Não era isso? Pedro, Tiago e João. O pastor Javier, ele ministrou aqui uns dias atrás, e ele falou a respeito dessa alegoria, nesses três estágios: Pedro, Tiago e João. E aí eu comecei a meditar, comecei a orar diante da presença do Senhor e buscar um entendimento profundo a respeito da aprovação, de como sucede a aprovação do Senhor. O Senhor Jesus Cristo ele foi provado em três estágios. Que três estágios são esses? São os três estágios que regem a vida do ser humano. Como assim, pastor? Olha só, amados, todos nós, eu e você, nós somos formados assim como o próprio Deus. Quando a palavra do Senhor fala no livro de Gênesis que Deus, façamos o homem
Conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não é assim que Deus mesmo fala? Então, de que maneira que Deus criou? Deus criou a mim e a ti com um corpo, alma e espírito. Assim como existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus criou a mim e a ti das três formas. Para quê? Para que eu e você, da mesma maneira que Deus, nós tivéssemos o quê? A triunidade, vamos dizer assim. Vamos chamar de triunidade. Por quê? Nós temos um Deus triuno. E assim também, a minha composição, vamos dizer assim, em sua plenitude, é de 3 por 1. E eu provo na genética. Eu gosto dessa parte, né? Por quê? Nós temos 3 genes dominantes para um recessivo. É assim que funciona a genética humana. É uma proporção de 3 por 1. Na trigonometria, como eu falei, esses dias nós estamos falando, né, a respeito da matemática, que o único polígono que ele é invariável, que ele é sólido, que ele verdadeiramente é o quê? É o quê? Hã? Não, sólido. Esqueça aí direto, por que será, né, Senhor? O único que é sólido, né? O triângulo é de uma forma invariável. Você faz um triângulo, ele é invariável. O quadrado, ele vira losango. O pentágono, se você, ele move, né? O hexágono, ele também move. Mas se você montar o triângulo, você pode tentar mover, ele não vai mover, né? Uma professora da faculdade montou com canudinho. Ela montou com canudinho, ela montou o triângulo, montou o quadrado. Faz essa experiência na sua casa. E montou o hexágono e tal. E o triângulo não mexia. Ela tentava, não mexia. Agora, os demais, eles mexiam. Interessantíssimo isso, né? Então, o que nós vemos? Nós vemos como Deus, ele rege as coisas e na própria palavra dele, ele coloca fatores que comprovam. Por isso que a palavra de Deus é uma maravilha. Não dá para discutir com a palavra do Senhor. A palavra de Deus vem trazendo o quê? Certeza, convicção, né? Trazendo o quê? Alicerce e base para cada um de nós. E aí nós vemos então Jesus Cristo sendo provado em 3 âmbitos. Quais são os 3 âmbitos? Fé, esperança e amor. Carne, alma e espírito. Como assim, pastor? Eu não entendi. Então vamos lá. Jesus Cristo, quando ele é provado por Satanás ou pelo diabo, Mateus 4 também relata, né? Podemos ler as 2 versões. Nós lemos Lucas 4, agora vamos para Mateus 4 então. Né? Mateus 4 a forma, a alegoria é colocado como a serpente, se não me engano. Né? Olha lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, é que eu falo o tentador, né? Diz assim, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Que parâmetro que nós estamos tratando aqui? Parâmetro físico, alma ou espírito? Ele teve fome. Que parâmetro que é? Físico. Cara, o primeiro parâmetro que Jesus Cristo foi tentado foi o parâmetro físico. E aí eu vou fazer uma alegoria. Tá ok? Satanás, ele tenta ao Senhor Jesus Cristo e ele diz o quê? Se tu és o Filho de Deus, não é? Manda que essas pedras se tornem pães. Ou seja, Jesus Cristo disse o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí a palavra do Senhor diz o quê? Olha só, e entenda o que o Espírito diz à igreja. A palavra do Senhor fala que a fé vem pelo quê? Ouvir e ouvir a palavra de Deus. O primeiro parâmetro que se é colocado, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, palavra dita, palavra falada de Deus, ela acrescenta fé. Agora vamos lá, vamos reportar a história de alguém. Quem? Pedro. Como assim Pedro? Pedro, ele é dos discípulos o que se
Era o discípulo que desembanhou a espada. Era o discípulo que, quando o Senhor então questiona Pedro, ou então, quem dizes que eu sou? O Senhor questiona para o próprio Pedro. E Pedro, em Mateus 16, abre comigo aqui. Mateus 16, deixa marcado no 4 aí, tá? Para a gente seguir esse sequencial e a gente penetrar bem na palavra do Senhor. Mateus 16, ele diz assim, olha só: e Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo lhe disse. Disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Aí a promessa: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, olha só que coisa tremenda. Essa palavra é uma palavra do quê? De fé. Pedro, ele declarou a sua fé em Cristo Jesus. Olha o parâmetro que foi colocado. Não é isso? Fé. Só que a carne, que é o físico, ela deixa bem claro para cada um de nós. Olha só o que a palavra do Senhor fala. Vamos lá, agora reportar, vamos ter uma visão da batalha que é travada. Cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. É o lei do pecado, a lei da carne. Já está em nós. O pecado já está em nós, está arraigado em nós. É a lei do pecado. Olha só, a palavra do Senhor, ela deixa bem claro para mim e para você que eu sou atraído e engodado pela minha própria concupiscência. Pertence a mim, é parte da minha mente, do meu físico. Jesus Cristo teve o quê? Ele teve fome, ele estava morrendo de fome. Pô, ele poderia ter dito aquelas pedras que se tornem pães. Foi colocado isso diante dele, mas não só que como ele operou com a fé. Então, como eu venço? Escuta bem isso aí, entenda bem do mundo espiritual. Como eu venço a carne? Através do quê? Através da fé. A palavra do Senhor traz para nós que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e ambos opõem-se um ao outro. Por exemplo, vamos colocar assim, uma pessoa que tem problema na área sexual, ou uma pessoa que tem problema na área de vício, ou uma pessoa que tem problema na área de bebida, na carne. Como ela vence isso? A maneira dela vencer é pela fé, porque por si só ela não pode vencer. Então, através da fé, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus, ou seja, através da fé que é dita, e eu professo então: Senhor, tu és o Filho de Deus, o Cristo. Então, a palavra da fé vai gerar em mim o quê? Uma ação para que eu possa combater a carne. E aí o que? A carne, ela é anulada pela ação da fé, não é? Então, por exemplo, o jejum, quando nós jejuamos, o jejum é uma ação do quê? É uma ação do físico, não é? Vocês concordam comigo? Você está jejuando, né? É o teu físico que você está tentando mortificar quem? O espírito? Não, a tua carne. Não é isso? Você está mortificando a carne. Eu vou fazer jejum aqui de 24 horas. Então, agora eu não vou mais comer nada, só vou beber água. Tá, amém. Então tá, ele está mortificando a carne. É uma ação do quê? É uma ação de fé. Por que é uma ação de fé? Porque através deste ato, mas não é um ato de sacrifício não, amados. Como assim não, pastor? Sabe por quê? Eu quero que vocês entendam isso. Qual é o jejum que o Senhor escolheu? Isaías 58. Esse é o jejum, o verdadeiro jejum que Deus escolheu. Só que a questão é que é o físico. Pela ação da fé, da mortificação da carne, por amor a Cristo, então o que? Eu me coloco diante da presença do Senhor em jejum e oração, né? O que acontece? Mortifico a carne, e através da mortificação da carne, né, pela fé, pela ação da fé, crendo que
Eu não posso, mas Deus é poderoso para fazer. Então, que Deus ele tem a liberdade de agir em minha vida. É a modificação. Então, uma coisa corresponde à outra. Alegoricamente, a vida de Pedro. Alegoricamente, né, para combater a carne, como somos atraídos e moldados pela nossa concupiscência, a fé. E Deus ele é muito exato na palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela não tem sombra de variação. Ela vai de uma maneira correta, exata, e ela nos guia. Por isso que a palavra do Senhor fala, o salmista ele diz lá no Salmo 23, como todos nós, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Guiará-me em verdes pastos, nem passos verdejantes. É o que a palavra do Senhor fala, guia, né? Então, nós entendemos que a palavra do Senhor, ela vai trazer o quê? Sempre um fundamento, uma base, que verdadeiramente o quê? É sólida, é invariável, não tem sombra de variação. Olha só, qual que é o segundo estágio agora? Vamos entrar no segundo estágio? Passamos agora, somos aprovados diante de Deus, né? Passamos então ao primeiro estágio da aprovação de Deus, que é vencer a carne, através da fé. Eu venço através da fé. Né? E depois, através da fé, o que nós fazemos então? Aí nós vamos lutar em outro parâmetro. Vai chegar um momento então que o Senhor Jesus Cristo é tentado de outra forma. Vamos ver como é que o Senhor Jesus Cristo é tentado? Daí a gente segue esse raciocínio. Então olha só, né? É Mateus 4, versículo número 5 em diante. Olha só. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo. É isso mesmo? É. O pináculo do templo. Disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te. Não é a sequência não, é a sequência de Lucas 4, desculpa. Sequência de Lucas 4 mesmo. Lucas 4, me perdoa. Diz aqui, olha só. Isso. Diz assim, Lucas 4, versículo número 5. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Né? Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Aí Jesus responde: vai, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Agora nós vamos aqui para um momento. Como assim? Existe um estágio da vida do cristão ou da igreja que o inimigo ele coloca diante de ti e te oferece coisas, lhe dá para você. Ele tem o poder, porque a Ele foi entregue. Quando Satanás ele leva o Senhor Jesus Cristo a um alto monte, ele fala assim: vou te dar o poder, porque a mim me foi entregue. Por isso que porque o inimigo de nossas almas, ele é chamado príncipe deste mundo. Por quê? Porque ele dominou através do quê? Através do pecado, da lei do pecado, passou para ele. Então ele dominou este mundo que nós vivemos. Só que por isso Jesus Cristo, que nós estamos no mundo, mas nós não somos o mundo. Então o que o Senhor Jesus Cristo faz? De que maneira? Aquele era o momento do Senhor Jesus. Entendam bem isso no mundo espiritual. Aquele era o momento do servo de Jesus Cristo receber toda a glória, receber todo o reino que pertencia a Ele. Já era o momento? Não era o momento. O que Jesus Cristo teve que fazer? Ele teve que agir de que maneira? Havia algo que havia sido colocado para o Senhor Jesus Cristo. Agora uma oferta a fé, a esperança e o amor. O Senhor Jesus Cristo, naquele momento, ele estava sendo provado. Em que parâmetro? Na alma, consciência. Eu dou para ti agora. É consciência. Você vende a tua alma. Não é isso que as pessoas fazem? Já expliquei isso aqui uma vez. Eu quero ser rico e famoso. Tem gente que vai lá e vende a alma para o diabo. Não é assim que funciona? Não é assim? Para receber as coisas? Tem gente que faz isso, faz pacto com o diabo para ser rico. Né? E aí o que acontece?
o inimigo vai cobrar. Então é assim que funciona. O que é a alma? Nós somos divididos corpo, alma e espírito. Agora olha só, o livro de Tiago 1,14 fala o quê? Somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. A concupiscência traz o quê? Luz ao pecado. Traz luz. Eu começo a fazer o quê? Pensar. Começo a rodopiar na minha mente. A alma vem de entendimento. Então são estágios que estamos passando. Então, no momento que nós estamos sendo ali, né, provados, eu já sou atraído. Quando a pessoa já é atraída, gosta de uma bebida. Então o que acontece? Ele já é inclinado, a carne dele necessita daquilo. Aí ele começa, nossa, vontade de tomar aquela cachaçinha e tal, e já começa a pensar na cachaça. Aí ele começa a frutificar, se eu fosse um barzinho e tal, não sei o que lá. E aí vai frutificando aquilo. Já trouxe luz ao pecado, é a alma dele. A alma dele está sendo vendida por aquilo. Ou seja, da mesma maneira o Senhor Jesus Cristo ele foi provado. Agora, de que maneira que eu posso vencer isso? Então o Senhor Jesus Cristo ele fala o quê? Agora restam o quê? A fé, a esperança. Nós tínhamos quem como aqueles que andavam com Jesus Cristo? Pedro, Tiago, não é isso? E João, não era isso? Como Tiago ele age? Vamos abrir lá no livro de Tiago 5. Vamos ver as palavras do próprio Tiago para a gente ter uma noção de que maneira que ele pensava, como ele agia. Qual que eram os conselhos que Tiago dava? Tiago, ele era um pastor, vamos dizer assim, um homem que exortava com toda a firmeza. Se nós lemos o livro de Tiago, nós vamos ver várias exortações. E uma das exortações do próprio Tiago, né? Olha só o que ele fala então aqui, livro de Tiago 5, versículo de número 7 em diante. Amém? Olha só o que diz. Vou ler rapidamente, hein? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. E eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste que o Senhor lhe deu, e viste do fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro por juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Ore sobre ele ungido com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muitos dos seus efeitos. Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez no céu, deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum entre vós tem esfriado da verdade, e alguém o converter, saiba que ele que o fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha só então, a exortação de Tiago é para quê? Para que nós venhamos ser o quê? Pacientes. Para que nós venhamos quê? A esperar. Para que nós venhamos ter esperança. Restam a fé, a esperança e o amor. Então nós vemos Tiago, ele o quê? Exortando, ou seja, ele ensinava que nós deveríamos ser o quê? Pacientes. E além do mais, Tiago, ele fala algo muito tremendo que eu gosto muito, né? Está relatado e diz assim, que nós, todo homem, seja tardio para irar-se, né? Tardio, pronto para ouvir, tardio para
falar, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, ou seja, ele convida que nós venhamos ser o quê? Saber esperar o tempo certo de todas as coisas. Aquele momento que Jesus Cristo estava sendo provado na alma, não era o momento dele receber toda a plenitude naquele momento. Ou seja, nós, eu e você, nós somos provados. Eu comentei com os obreiros no dia de hoje, que quando eu era diácono, tinha sido ordenado ao diaconato, veio uma pessoa e veio falar assim para mim: olha, você tem um chamado de pastor. Era verdade, tem um chamado. Amém, glória a Deus. Mas não significava que aquele era o momento de eu ser ordenado a pastor. Se eu tivesse sido ordenado naquele momento, quantas almas não pereceriam? Satanás, o inimigo de nossas almas, entenda bem isso, ele não vem falar uma mentira somente. Ele vem fazer que o que o Senhor, pela palavra, ele vem deturpar, ele vem desfigurar a verdade. Ele transforma a verdade em uma mentira. Esse é o problema do inimigo. O problema não é que ele mente só. Ele falou pai da mentira. Ele faz que a verdade se transforme em mentira. De que maneira? Com a própria palavra. Por isso, o inimigo tenta o Senhor na própria palavra. Na própria palavra. E o Senhor Jesus Cristo, naquele momento, ele deixa bem claro: somente ao Senhor. Ou seja, olha, adorarás ao Senhor e só a Ele servirás. Ou seja, tudo tem o tempo de Deus, tudo tem o momento certo de Deus. Então, alma, amados, segundo estágio é a alma. E como nós vencemos? Vencemos crendo e esperando no Senhor. Aí a palavra do Senhor fala no livro de Isaías 40, 31, o quê? Mas aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, se eu espero no Senhor, eu tenho uma promessa da parte de Deus, que eu vou subir. Olha só que coisa interessante. Não, mas eu estou com pressa, eu preciso ir logo. Aquele que espera sobe. Aquele que é apressado, mas aquele que espera, ele sobe com asas como águia. Ele corre e não. Vocês conseguem entender que é totalmente, o fundamento de esperar é totalmente contrário da promessa de Deus para as nossas vidas? Olha só, porque se eu esperar, eu vou ser como águia e vou subir. Se eu esperar, eu vou correr e não vou me cansar. Se eu esperar, eu vou caminhar e não vou me fatigar. Olha só que coisa que Deus mostra para nós. Ele traz uma concepção. Espera no Senhor. É a palavra do Senhor fala: aquietai-vos, e saber que eu sou o Senhor. Então, para quê? Para que no devido tempo, a palavra do Senhor fala lá no Salmos 1, Jeremias 17 também, acredito eu, se não me engano, que fala a respeito da árvore que é plantada junto aos ribeiros de água. O que acontece? Que as folhas estão verdes, e dá o seu fruto na própria estação, no tempo certo de Deus. Então, aquela pessoa me convidou para ser pastor, que me ia ungir a pastor. Se eu tivesse aceitado naquele momento, eu teria caído, eu teria padecido. Mas pela misericórdia de Deus, pela revelação do Espírito Santo, eu entendi: não é este o momento. Fiquei onde eu estava, permaneci, e assim o que? O inimigo, Deus permite, eu quero que você entenda, isso é uma ação permissiva de Deus. O Espírito Santo, ele permite, para quê? Para provar os nossos corações, para saber se o meu coração está naquilo, ou seja, a minha alma. Então é oferecido as coisas, e você fala assim: poxa, agora que é a hora, eu vou cair. Calma aí, isso não é de Deus, vou orar, buscar a direção de Deus. E como eu venço então? A provação da alma eu venço através do esperar, na esperança do Senhor. A alma, quando tentada, eu não vou vender a minha alma, eu vou esperar no Senhor, eu vou confiar nele. A minha alma confia no Senhor e nele descansa. Então eu tenho que descansar no Senhor, e aí eu venço este momento e sou aprovado. Não é isso? Agora olha só, vamos chegar agora, estamos tomando muito tempo, mas
a palavra do Senhor traz para nós a seguinte concepção. Que concepção? O último momento, o último estágio. Tiago, então, nos ensinou o quê? A saber esperar. E agora nós vamos ali para o finalzinho, Lucas 4, mais um pouquinho, né? Lucas 4, então, versículo número 9 em diante, diz assim: levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor o teu Deus. Olha só então, o que acontece então? Em que momento agora? Corpo, alma e agora o Senhor Jesus Cristo tentar de que maneira? No Espírito. Por que Espírito? Porque são reveladas coisas espirituais pelo próprio inimigo. Não são espirituais? Ele fala o quê? Precipita-te daqui, porque está escrito que tu dará ordem a quem? Aos teus anjos acerca de ti, para que não façamos tropeçar em nenhuma pedra. Ou seja, espiritual. Agora é o momento da tentação espiritual. Para quê? Para que eu venha a ser aprovado. E aí, né, é dado um direito outorgado. Se eu venço a carne, eu venço pela fé. Se eu venço, né, o pecado na alma, eu venço por esperar com paciência no Senhor. E aí, nós temos o último estágio. Olha o que a palavra do Senhor fala no Tiago 1,14, que fala o quê? Somos atraídos e mudados pela nossa concupiscência. A concupiscência traz luz ao pecado. E o pecado, entenda isso bem agora, o pecado sendo consumado, ele gera a morte. E que morte que é essa que traz a concepção? É uma morte física? É uma morte espiritual. Tremendo, né? Espiritual, é uma morte do espírito. Só que se eu estou morto no espírito, eu já estou afastado de Deus, né? Eu sou entregue àquilo. A morte espiritual é a morte de todas as coisas, é a morte que entrega a minha alma à segunda morte, né? O que a palavra do Senhor fala no de Apocalipse. O que nós entendemos então? Só que aí nós temos a revelação da palavra do Senhor que traz a concepção, os 3 discípulos mais uma vez: Pedro, Tiago e João. João, ele falava o quê? Ele falava sobre amor. Agora vão essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Aí ele diz, olha só o que o Senhor fala: mas a maior dessas 3 é o amor. Porque sem amor, eu não consigo. Eu posso ter fé, mas não ter o amor. Eu posso ter esperança, mas não ter o amor. Eu posso verdadeiramente ter o amor sem ter o amor? Não tem como. Ou eu tenho ou eu não tenho amor. É assim que funciona. Por isso que a palavra do Senhor fala que muitos chegarão naquele dia dizendo: Senhor, no teu nome eu fiz isso e aquilo. E o Senhor vai dizer o quê? Não os conheço, apartai-vos de mim, homens de sangue. Não é? Apartai-vos de mim. Por quê? Porque fizeram, mas faltou algo essencial, faltou o amor. Então, quando nós morremos atraídos e mudados, nós temos ali o que? A morte espiritual. Isso é espírito. Então nós somos tentados no espírito. Para quê? Para que verdadeiramente nós venhamos a aprender o quê? Se nós amamos realmente a Deus, né? Como o Senhor prova o nosso espírito? Então a palavra do Senhor fala que o inimigo ele leva a nós a um pináculo do templo, né? Um lugar muito alto, muito alto. E aí ele manda: precipita-te daqui. Então ele põe à prova o nosso espírito, se o nosso espírito realmente está o quê? Fundamentado no amor de Deus. Como que ele pode provar a gente assim? Sabe de que maneira? Eu vou falar: ferindo a gente, fazendo que nós venhamos ser traídos, fazendo que nós venhamos ser o quê? Verdadeiramente, assim como a base do amor fala: o amor tudo sofre, né? Tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
É a base e o fundamento do amor. Eu digo que é a base e o fundamento do amor. Então, de que maneira que nós podemos vencer? Livro de 1 Carta a João. Agora nós vamos lá. 1 João. Capítulo de número 4. Já estou encerrando, amém? Peço perdão um pouco pela demora. João 4. Versículo número 7 em diante. Olha só, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus, ninguém jamais viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. Nisso conhecemos que estamos nele e ele está em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador no mundo. Então ele para frente começa falando a respeito do amor, continua falando do amor. Então olha só que coisa interessante, eu quero que vocês entendam. Como é tentado o nosso espírito? Isso é a prova do amor. Então nós sofremos por amor, nós padecemos por amor. Padecemos quando Deus Ele permite que pessoas que nós amamos venham nos ferir. Pessoas que nós amamos, por muitas vezes nos traiam, né? E quando nós vemos a vida do próprio João, na realidade, ele no final da sua vida, ele foi o que aconteceu com ele? Ele estava preso, ele ficou encarcerado, né? Mas como? O apóstolo do amor, o apóstolo que estava ali deitado no colo de Jesus, sofreu tanto, sofreu muito. Por quê? Para que realmente o amor de Deus viesse a ser manifestado em todos os parâmetros. Então, de que maneira? Meu espírito. Então, se você tem um espírito de Deus, se o espírito de Deus está em ti, logo você ama. Você vai amar a quem? Aos teus inimigos. Vai amar a todos os seus irmãos, não importa como. De que maneira? Não é porque ele faz coisas boas, ou porque. Não. Eu amo no amor de Cristo, pelo Espírito, né? Tropeçar na pedra, quando fala aqui, tu dará ordem aos teus anjos para que não tropece nenhuma pedra. Eu quero que vocês entendam isso no mundo espiritual. O inimigo, ele lança situações em nossas vidas, para que nós venhamos tropeçar, para que nós venhamos cair. E nessa fase em que é tentado o espírito, às vezes, da própria igreja, é tentado o espírito da igreja, do povo de Deus, se nós temos amor de verdade, né? Então, no Brasil, aconteceu uma situação em que foi colocada à prova a igreja. De que maneira? A igreja tinha um homem roubou a igreja. Roubou, literalmente roubou. De que maneira? Roubou um pastor. Tá? Um pastor. Roubou a igreja. E naquele momento foi colocado à prova o coração da igreja. De que maneira? Havia pessoas que foram prejudicadas. Foi colocado diante da igreja. Igreja, o que nós fazemos? Nós deixamos aqueles irmãos que foram lesados pelo pastor, ou compartilhamos, né, desta dor com aqueles irmãos? Porque os irmãos foram lesados pelo aquele pastor. E aí a igreja falou que não, nós compartilhamos e juntos vamos pagar isso aí.
não vamos deixar os nossos amados irmãos feridos por causa do erro daquele homem, do erro daquele pastor. Por isso que Deus permite. O que Deus fala? Que Deus envia lobos no nosso meio? É isso que Deus fala? Não. A palavra de Deus fala que Deus envia nós como ovelhas, às vezes no meio de lobos. É ao contrário. Por quê? Porque no nosso meio, nós somos a menina do olho de Deus. É o que a palavra do Senhor fala. Nós somos os eleitos de Deus. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Olha quanta coisa Deus fala que nós somos. Mas nós somos tentados no Espírito. Para quê? Para ver se nós somos fiéis no Espírito. E nós vencemos a provação no Espírito. Através do quê? Através do amor. Amando aquele que nos fere. Amando. E aí Deus, Ele prova os nossos corações. Amados, eu falo isso porque é uma realidade. Nós passamos por esse momento. Todos passamos. E Deus permite que nós venhamos passar para ver se nós estamos baseados e fundamentados no amor, na fé, na esperança e no amor. Para quê? Para que eu e você nós venhamos perecer? Não. Para que nós venhamos o quê? A estar fundamentados, né? E aprovados, tendo o quê? Toda a plenitude de Deus em nossas vidas. E aí o quê? Nós somos cheios do amor de Deus. E o amor de Deus, Ele está em nós, né? Quando nós amamos o nosso próximo e entregamos a nossa vida, quando nós nos doamos em favor da vida dos irmãos, né? E aí a palavra do Senhor fala, vou terminar aqui agora, olha só, então, segue o versículo em diante. Versículo número 15, né? 1 João 4,15, diz assim: qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e Ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Olha só, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. O amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama Deus, ame também o seu irmão. Uma coisa muito importante aqui, analisando, que ele fala que o amor, ele não tem o amor, o perfeito amor, ele lança fora todo o medo, né? Então, é que nós, né, nós tenhamos confiança em Deus. A palavra do Senhor deixa bem claro para cada um de nós, né? Nós tenhamos confiança em Deus, porque aquele que está em amor, Deus está nele e nós estamos em Deus. Amém, amados? Vamos colocar de pé, quero convidar a igreja a estar de pé. Louvado seja Deus. E eu quero orar em favor da igreja. Amém, em nome de Jesus. Pai Santo, diante de Ti, como ministro do Evangelho, Pai, eu rogo em favor do Teu povo, da Tua igreja. Pai Santo, não somente os que aqui estão, mas aqueles que através da internet, Pai, também assistem esse vídeo, que venham ser edificados na fé, na esperança e no amor. E venham vencer, Senhor Deus Pai, verdadeiramente, para que venhamos ser aprovados diante de Ti, como igreja, no corpo de Cristo, eleito, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Pai, diante de Ti, Pai, Te louvamos, agradecemos, Pai, e queremos glorificar o Teu santo nome, Pai, dia após dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Fica aqui, Pai, o Teu amor, Pai, sobre a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus e Pai. Amém e amém. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia.
amados, nós já adoramos ao Senhor com a palavra do Senhor, e agora é o momento de nós adorarmos ao Senhor, né, com cânticos e louvores, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então que você possa verdadeiramente entrar na presença do Senhor e declarar com toda certeza, aleluia, que eu e você nós temos um chamado diante da presença do Senhor, em nome de Jesus. Queremos glorificar a Ti, Pai, dia após dia, Senhor Jesus, e declarar, Senhor Pai, que grande és Tu, Senhor Pai, muito digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor Pai. Aleluia. Santo é Teu nome para sempre, Pai. Louve, igreja, conosco em nome de Jesus. Grande é o Senhor que nos rende na cidade do nosso Deus, o Senhor. A menina da terra.
Por isso diante dele nos declaro mais uma vez grande. É o Senhor Deus de cidade do nosso Deus, do Santo Monte. Aleluia de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a glória e nos por isso diante dele nós pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Irmãos, gostaria de convidar a igreja nesse momento, ofertar ao Senhor, os dízimos, ofertas. Amém. Aleluias. Glória seja a nosso Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos falar, consagrar os nossos dízimos ao Senhor, ofertar ao Senhor não somente esse dinheiro, mas sim as nossas vidas principalmente. Aleluia. Senhor Deus Pai, desde já, Pai amado, entregamos em tuas mãos a nossa oferta, Senhor. Repreenda, Pai, sobre a vida de cada um, Pai amado, o espírito devorador, Pai amado, que vem tanto devorando, Pai amado, os nossos bens materiais, Senhor. Eu repreendo desde já, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Pai amado, e entregamos em tuas mãos, Pai amado. Muitíssimo obrigado por tudo, Deus. Amém e amém.
aproveitando esse momento, gostaria de convidar quem quiser glorificar o nome do Senhor, alguma leitura, alguém da igreja. Amém, amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mais uma vez. É um privilégio estarmos na presença, na casa do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a todos os irmãos. E tem sido realmente feito, acontecer essa diferença, na direção do culto, para que realmente o propósito verdadeiro da igreja estar reunido venha a ser a palavra do Senhor, venha a ser conhecer a Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, daqui por diante, a direção do culto ela toma uma forma diferente, mas para que realmente os nossos corações venham buscar a Deus, acima de todas as coisas, do modo realmente que tem sido nos direcionado, tem sido verdadeiramente colocado diante de nós, porque nós queremos andar em conformidade, o Espírito do Senhor, o Espírito que verdadeiramente nos é concedido por nossa mãe, pela sede, lá no Brasil. Amém? Então, fica desta maneira, e que realmente Deus possa continuar usando nossas vidas. Os irmãos que através da internet têm nos assistido, o pastor Javier que está no Brasil, toda a congregação de Mogi das Cruzes, todo o Brasil, todo mundo, que Deus abençoe grandemente sua vida, e com certeza que Deus venha falar contigo em nome de Jesus Cristo. Amém? Gostaria de convidar a igreja a estar de pé, quero orar, abençoar a igreja, amém? E dar uma pausa em nome de Jesus Cristo. Pai, diante de Ti, como diz o Teu Evangelho, eu abençoo o Teu povo, a Tua igreja, Pai, segundo a Tua palavra, Deus Pai. E verdadeiramente tudo que temos por direito, Pai, adquirido, Pai, tudo que carrega o nosso nome, Deus Pai, tudo que verdadeiramente conhecido como tido por nós, seja bendito em Ti, consagrado a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, diante de Ti, Pai, rogo em favor da vida dos Teus filhos, Pai, que Tu possa guardar, Pai, livrar de todo mal, Pai, conduzir os Teus filhos à sua casa, Pai, aos seus lares, Pai, que a noite, Pai, venha ser uma noite tranquila, de sono, restaura, Pai, a força dos Teus filhos, aqueles que hão de trabalhar no dia de amanhã, Pai, conduze-os, Pai, na Tua paz, que verdadeiramente venhamos ter um dia, Pai, na Tua presença, Pai, que verdadeiramente o Teu nome venha ser glorificado em nome de Jesus Cristo. Pai, eu ministro do Evangelho, eu ministro Sua bênção, a Sua paz sobre a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai, amém e amém. Estenda suas mãos aos céus. E a graça abundante do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai que entrega o Teu Filho por amor a cada um de nós, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus que está conosco no dia de hoje e para todos sempre, que verdadeiramente, não somente neste dia, mas para todos sempre, esteja com toda a igreja, e que todos nós, como igreja de Cristo, venhamos dizer amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.